Eu sei que o intuito do sub é zoeira ou meme, mas querendo ou não, muitos dos assuntos que a gente brinca por aqui têm a capacidade de ferrar a vida de uma pessoa. Eu sempre fui apaixonado por futebol, meu pai que me influenciou, e junto com ele eu acompanhava futebol desde muito novo. Meus amigos também eram igual a mim, gostávamos muito de falar e assistir futebol, e por ter crescido assistindo tudo quanto é jogo e programa especialista, eu sempre tinha na minha cabeça que eu entendia pra caramba de futebol e que era mais inteligente do que muitas pessoas que até trabalhavam com futebol. Foi com esse pensamento burro e arrogante que eu comecei a fazer apostas. Em 2022, praticamente todo time e campeonato era patrocinado por casas de apostas, e eu comecei a apostar. No início eu colocava R$20 em algum jogo do time que eu torço para dar emoção. Depois de um tempo, eu comecei a colocar R$30, R$40 em jogos importantes, mesmo que meu time não estivesse jogando. Nessa época, ainda estava controlado. Eu só apostava no meu time ou em jogos grandes, mas eu percebi uma coisa. Eu não gostava mais de assistir futebol se não estivesse apostando. Se meu time ganhasse e eu não tivesse apostado, eu não ficava feliz porque meu time ganhou. Eu ficava com raiva porque eu não tinha apostado. Eu achava isso perigoso e entendia que não era saudável. Mas eu sempre tinha um pensamento arrogante de que eu não seria burro o suficiente para deixar isso me ferrar, que eu conseguiria parar quando começasse a me afetar. O tempo foi passando e eu não estava mais apostando apenas em jogos grandes. Eu estava apostando em tudo, inclusive em outros esportes e até política. Apostava em tênis de mesa, corrida de cachorro, e-esportes, nos campeonatos mais obscuros possíveis de futebol, Islândia, Costa do Marfim, Tailândia. Basicamente eu abria o site de apostas e o que tivesse no ao vivo eu apostava. Não queria assistir, eu só queria aquele sentimento de adrenalina. Mais uma vez eu estava ciente que isso não estava muito saudável, mas ainda eram valores pequenos, e por incrível que pareça, eu ainda estava lucrando uns R$300 no ano. Então na minha cabeça eu tentava me enganar dizendo que era apenas um hobby, e que ainda por cima eu estava ganhando alguns trocados. Foi na eleição para presidente que eu comecei a mudar os meus padrões de aposta. Se antes eu já estava meio viciado, no máximo eu apostava R$100 em algum jogo que eu queria assistir, no restante era coisa de R$10, R$20. Mas como muitos aqui do sub também fizeram, eu apostei R$1.000 que o Lula ia ganhar as eleições com a odd 2 na casa de apostas Pixbet. Veio o resultado, eu ganhei R$1.000. Já estava com lucro de R$300 no ano na Betano, outra casa de apostas. Comecei a pensar que não só as apostas eram um hobby para mim, mas também uma maneira de ganhar uma renda extra. E depois que ganhei essa quantia, que para mim era muito, comecei a não ver mais graça nas apostas pequenas. Nesse ponto, quando eu ganhava uma aposta, eu não ficava feliz porque eu ganhei. Eu ficava com raiva porque eu não apostei mais. Eu saí de apostar apenas em jogos do meu time, apostar em jogos de futebol importante, não ver mais graça em assistir futebol sem estar apostando, apostar em tudo, até em coisa que eu nem conheço, apostar em valores maiores, ficar com raiva quando eu ganhava alguma aposta porque eu não apostei um valor maior. E mesmo com todas essas red flags e todas as red flags possíveis, eu ainda achava que estava tudo certo. Na minha cabeça eu já entendia que estava viciado, mas eu me achava o fodão, que apesar de viciado, não perdia dinheiro. E foi chegando a Copa do Mundo de 2022, o evento que eu passei 4 anos e meio esperando, e veio logo quando eu estava no auge do meu vício de apostar. Eu falava para todos os meus amigos que eu iria apostar em todos os jogos da Copa, que iria ganhar um dinheirão, e foi aí que as coisas começaram a dar errado. Eu tinha separado R$500 para apostar durante a Copa, e mesmo que eu perdesse tudo, eu ainda ia ficar com saldo positivo em relação ao ano. Eu queria emoção em todos os jogos da Copa. Acontece que toda a Copa do Mundo é extremamente imprevisível, e como esperado, eu fui perdendo dinheiro rápido. Quando eu já tinha perdido uns R$300, antes mesmo da terceira rodada, eu percebi que aquilo não ia dar certo e resolvi parar. Até um dia que eu estava no banheiro e derrubei o celular da minha namorada. Tinha que consertar. Eu fiz o orçamento e dava uns R$400. Eu fiquei Tava apertado naquele mês, então eu tomei uma decisão digna de degenerado. Peguei R$1.400 da minha reserva de emergência e resolvi apostar no jogo França e Polônia. Eu nunca tinha apostado tanto assim. Botei o dinheiro na França e a França venceu. Eu ganhei R$700, paguei o conserto do celular e ainda sobrou um dinheiro. As apostas resolveram meu problema e eu comecei a achar que tinha descoberto um jeito de quebrar a banca. Apostar valores altos em um time que eu tinha certeza que ia ganhar. E aí eu comecei naquela Copa mesmo, mas depois em jogos aleatórios. Eu ganhei bastante dinheiro, acho que uns R$5.000 de lucro. Ia consertar meu carro, viajar, tava com um monte de planos para esse dinheiro, até que deu errado. Em um certo dia eu tava com um site de apostas aberto, vi um jogo que o Sporting de Portugal tava ganhando de 2-1, era um amistoso, e nesse dia eu tava doido para comprar um jogo na Steam. Faltando 15 minutos pro jogo acabar, eu coloquei R$1.000 no Sporting, ia ganhar uns R$150,
Mas o Sporting tomou um empate e eu perdi o dinheiro. Isso já havia acontecido antes, mas eu conseguia recuperar fazendo o que todo mundo diz para não fazer, apostando o dobro depois. Só que dessa vez eu não consegui recuperar. Em coisa de 2 horas, eu perdi todo o meu lucro do ano inteiro, apostando valores altos em jogos que eu não fazia a mínima ideia de quem estava jogando. E durante tudo isso eu ficava louco, com o coração a mil, sem conseguir me controlar. Lembro que eu pedi para ir embora do trabalho e quando cheguei em casa ficava gritando sozinho a cada aposta que eu perdia. Naquela noite eu não consegui dormir e eu só conseguia pensar em uma coisa: vou recuperar o que eu perdi e nunca mais aposto. Foi aí que eu cheguei no fundo do poço. O post já tá super longo, você já deve imaginar o que deve ter acontecido, mas eu vou tentar resumir. Eu tinha quase 20 mil reais de reserva de emergência, que era mais de 50% de todo o meu patrimônio. Tudo que eu juntei desde que comecei a trabalhar, mas eu tava decidido que ia recuperar meu lucro. Depois disso, nunca mais ia apostar, porque tava me fazendo muito mal. Foi aí que mais uma vez eu pedi para ir embora mais cedo do trabalho e sozinho em casa comecei a apostar. Eu apostei 10 mil reais em um amistoso de 2 times islandeses. Eu nunca havia ouvido falar em nenhum desses times. O time que eu apostei estava ganhando de 3-0 no primeiro tempo. Eu ia ganhar 2 mil reais. Antes de eu apostar, eu pensei que era impossível perder esse dinheiro porque estava 3-0. Aí eu ia pegar esses 2 mil de lucro e tentar recuperar os 5 que eu havia perdido. Começou o segundo tempo e aconteceu uma coisa muito louca. Outro time empatou de 3-3. Aparentemente eles trocaram o time todo no intervalo e eu perdi 7 mil reais em 60 minutos, porque eu tirei a aposta antes. Eu tava maluco, gritando sozinho na casa, chorando, me sentia um cracudo. Eu falava em voz alta que não ia apostar, mas na minha cabeça tava o pensamento de pegar o restante do dinheiro, ganhar uma aposta e nunca mais apostar na vida. Era um sentimento horrível e eu não conseguia me controlar, até de lembrar de alguma coisa ruim. Mas aconteceu que eu peguei o restante da minha reserva de emergência e apostei em coisas aleatórias que eu nem me lembro, e acabei perdendo tudo. Eu liguei pra minha namorada chorando e contei da situação, pedi pra ela vir pra casa porque ainda tinha um dinheiro em ações e eu estava com medo de vender tudo pra apostar mais. Ela veio pra casa, mas enquanto ela estava no caminho, eu ainda perdi mais dinheiro. Passei todos os apps do banco pro celular dela, chorei muito naquele dia e finalmente coloquei na minha cabeça que eu estava viciado e que eu não era especial. O que eu achava que jamais aconteceria comigo, aconteceu. Não digo que me recuperei 100% ainda, porque há um mês atrás eu não resisti e voltei a apostar. Foram valores pequenos, mas eu me arrependo muito de ter tido essa recaída. Salve, salve! Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo do relato, deixa seu like, comenta o que achou e se inscreva no canal. Se você quer ver sua história ou relato aqui, é só mandar pro e-mail que está na descrição. Valeu!